Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, louvo o Senhor nessa noite com muita alegria em nome do Senhor Jesus. Aplaudo o Senhor nessa noite com muita alegria em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra suas Bíblias em Salmos 46 em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Outros irmãos vão achando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vida do nosso irmão Cleito, está aqui presente. Deus abençoe o irmão Cleito, sua presença aqui, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Cleito, de Deus, em nome do Senhor Jesus. Todos os vossos irmãos presentes, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Os nossos irmãos estão assistindo também pelo online, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem conhecido, eu quero que os irmãos me acompanham. O irmão já fica aí com, vai me ajudar a montar o seu monitor. Salmos 46, do versículo 1. Após o versículo 1, vamos para o versículo 4, o versículo 5. Depois do versículo 5, vamos para o 9, o 10 e o 11 também. Me acompanhe, meus irmãos. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 4, todo mundo. Ao rio cujas correntes carregam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Glória a Deus. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. 10. Atentai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Pode se assentar, igreja, dando glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Esse cântico, esse Salmo 46, é muito bem conhecido, porque é um salmo que me faz lembrar quando estamos em momentos de angústia, quando estamos em momentos de tribulações, quando estamos no momento no deserto. O salmista vai nos dizer que o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E se nós ver também em Salmos 91, versículo 2, em nome do Senhor Jesus, que também vai nos dizer assim: dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, em dele confiarei. Bem, nos tempos atrás, quando tive a oportunidade de falar da palavra do Senhor, Paulo vai nos dizer, em Romanos capítulo 5, que nós devemos gloriar mesmo nas tribulações. E mesmo nós gloriando nas tribulações, ele vai dizer a primeira parte: nós temos que ter paciência, Sofia, experiência e perseverança. Porque Paulo está dizendo assim que no momento das nossas tribulações, nós temos que dar glória a Deus. Por quê? Porque a gente não pode só gloriar a Deus nos momentos de alegria, no momento que estamos bem. É nos momentos de dificuldade, Cleito, que nós temos que confiar no Senhor. É nos momentos de angústia, para nos ensinar que onde está a nossa fé em confiar no Senhor nos momentos difíceis. O salmista quer nos passar aqui a tua dor, a angústia. No momento que nós temos nos momentos de tribulações, as nossas aflições, como o nosso pastor Gia, quando deu uma aula aqui, falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque Deus está conosco, porque Deus é o nosso refúgio.
Aleluia, Senhor, glória a Deus. E para nós entender que Deus é nosso refúgio, é onde que nós temos que recorrer. É o momento, Sofia, que nós temos que estar no nosso quarto e falar com o nosso papai. É um momento de angústia que você tem que entender que você tem que ter paciência nos momentos difíceis. Nós temos que entender que no momento da adversidade, da angústia, é que você tem que se refugiar, pedir a proteção do Pai. Confesso que no momento da minha angústia, eu mostrava dentro para os meus irmãos dentro da igreja, ficavam tristes, abalado, aquilo me tocava muito, eu não batia de frente com meus problemas. E conforme foi passando os momentos da minha vida, indo para a igreja, a palavra do Senhor anunciando, e Deus falando assim: eu não te desamparo, eu não te deixo. Porque é um momento difícil, irmão Vitor, mas você tem que ter paciência. O salmista quer dizer aqui, nosso irmão Cleiton, que nesse momento de angústia, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio. Ei, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, os que estão nos acompanhando, tenha paciência. Aquieta o teu coração. Não fica fazendo como, de repente, nessa angústia, queira fazer algum caminho que Deus não permitiu você fazer. Aquieta. Deus não trabalha com ansiedade. Deus não trabalha com pressa. Aquieta o teu coração nessa noite. Porque, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas se rugem e se perturbam, andas que o monte se abala que é sua braveza. Porque tem momentos de angústia, irmão, até os montes se abalam, porque esse é o momento seu de angústia, aflição. Quer um exemplo? O seu filho está no hospital. O médico diz assim: não tem mais jeito. E aí? Te abala? Mas quando a vida é e alguém manda mensagem para você e fala assim: irmão William, irmão Cleiton, irmão Heitor, o pastor Jean, dá para você vir aqui em casa fazer uma oração? Ou sim, irmão, somos servos do Senhor, estamos aqui parados. E você vai e faz a oração. Porque essa pessoa, no momento da sua angústia, ela quer um refúgio. Porque às vezes ela não tem nem força nem para abrir a Bíblia para ler uma palavra do Senhor, irmão Cleiton. E Deus escolheu você para ser um refúgio no momento de ir lá orar. Orar pela essa família, dizer assim, que da última palavra é Deus. Porque põe para mim Romanos 12:12. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque em momentos de angústia, nossas tribulações não é fácil. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Não é, pastor? Esse presbítero José é o nosso remédio no momento de tribulação. Perseverar na oração. No momento de angústia, jovens, persevera na oração.
é sinal de confiança ao Senhor. Porque a quem nós tem confiado no momento de tribulações? A quem nós tem procurado no momento de tribulações? Que conselho nós tem pedido no momento de tribulações? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Perseverai na oração. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 5, você pode pular, irmão Cleiton, então, Romanos capítulo 5, no seu versículo 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, versículo 4. E a paciência é experiência, a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém? E Ele dá, né? Para mim e para você, no momentos de angústia, tribulações, a nos ter paciência, experiência. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se você não é de ter paciência, peça a Deus paciência. E você vai adquirir experiência e perseverar. Porque que vai dizer lá em Mateus 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nessa noite eu quero falar para você, igreja, persevera em oração, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é nele que nós temos que recorrer. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o Deus de Jacó, Deus de Abraão. Uns cultos atrás o pastor falou do nosso querido irmão José. Deus deu um sonho para o José. O que aconteceu com o nosso irmão José? O que os irmãos dele fizeram com ele? E a pergunta eu disse para os irmãos da igreja: José confiou em Deus, no seu propósito? Porque eu te falo, irmão, se os próprios irmãos querendo jogar você num buraco, que angústia é essa? Porque você teve um sonho que Deus te mandou, irmão, então os próprios seus irmãos enterrar você, não enterrar, jogar num buraco. Vamos analisar a vida de José. Será que ele confiou no propósito do ministério dele, da vida dele, para ele chegar onde ele chegou? Porque ele não precisou nem ser rei, assim, simplesmente ser governador. Mas ele foi caluniado. Quem aqui já foi caluniado alguma vez? Seja bem-vindo à família de Jesus. Eu já fui caluniado, irmão, é tão difícil, é ruim. E eu fui caluniado, eu perdi o emprego. Foi um momento de angústia muito forte, né? Vamos dizer assim a palavra. Mas Deus foi minha fortaleza, irmão. Então, Deus me preparou um emprego melhor ainda. Porque Ele não me desamparou. Ele não me deixou. Porque eu confiei no Senhor. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. É o confiar. E vocês têm que confiar no Senhor. Que nós passamos momentos mais difíceis nas nossas vidas. Salmo 37, versículo 5.
Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Salmos 37, versículo 5 vai nos dizer: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmos 9, 10, em nome do Senhor Jesus. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Você está buscando ao Senhor no seu momento de angústia? Deus não vai desamparar você. Deus sempre estará uma palavra de renovação para você. Deus sempre estará uma palavra de encorajamento para você. Deus sempre dá uma palavra para você não desistir do teu caminho, do teu propósito. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Hebreus 10, 35. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 1 Pedro, versículo 5. Em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, em nome do Senhor Jesus, e versículo 7. Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança essa ansiedade para o Senhor, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza. Lança essa angústia aos pés do Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia. No seu versículo 9, no Salmos 46, ele vai dizer assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra os arcos, corta a lança e queima os carros no fogo. Olha o que Deus faz por você, irmão. Porque nesse momento que é a guerra, entre a nossa guerra, por você Deus faz quebrar o arco, a lança e o carro do fogo. Mas você tem que confiar no Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E que me chamou a atenção, pastor, é o versículo 4, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Apocalipse 22, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 22. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia no trono de Deus e do Cordeiro. Esse salmista está dizendo, né, a cidade de Deus. Porque se você perseverar até o fim, será? Porque nós estaremos junto com Deus no trono, água corrente de vida. O salmista está mostrando que no momentos de guerra, cuja uma corrente, que é a cidade de Deus. Porque a nossa maior vitória, meus irmãos, é quando a gente for ser arrebatado e ir para a igreja, junto ao nosso Senhor Jesus, na morada do Altíssimo. Porque o próprio Jesus disse que Ele é a água da vida. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem se lembra da mulher de Samaria, João 4? No seu João capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus. Jesus respondeu e lhe disse: tu conheces o dom de Deus, a quem eu te disse, dá-me de beber, e tu lhe pedirás o que lhe darei de água viva. Versículo
11. Disse a mulher ao Senhor: tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde depois tu tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio deles, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu te der que se fará nele uma fonte de água e jorrar para a vida. Jesus é a própria água. Falou para a mulher de Samaria que ele é a água da vida eterna. E que água nós estamos bebendo, igreja? Tem um louvor muito antigo, né? Eu já fui como um oceano, né? Esqueci até não esse louvor, mas esse louvor fala que eu já fui como um oceano, agora eu sou um riozinho, né? Porque Deus quer encher você de água, meu irmão. Ei, isso, já fui fonte seca, é isso mesmo, já fui fonte seca, agora eu sou um oceano, né? Glória a Deus, é verdade. Jesus mostrou para aquela mulher dessa maneira que ele é água de fonte viva, né? É a água da vida eterna. Jesus mostra que ele é a água da vida, a água da vida eterna. Quem nos lembra o tanque de Betzeba, aquele irmão, João 5? Quando João capítulo 5, irmão Heitor? João capítulo 5, versículo 5. Deus mostra para esse irmão que ele era a fonte de água viva. Olha lá, estava ali um homem que havia 38 anos que achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: quer ficar são? Pode passar, irmão Heitor. Isso. O enfermo respondeu e disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu for, desceu outro antes de mim. Jesus lhe diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Prestou atenção? Para ele perceber do milagre, o anjo descia, a água tinha, que ser agitada. Após isso, alguém tem que jogar no tanque para ser curado, correto? E quem aparece para o homem? Jesus. Se nós entendermos bem, Jesus disse: se você quer ficar são, ele recebeu a água da vida espiritual. Jesus, porém, fala assim, irmão Heitor: levanta e anda. Ele não precisou que eu passasse até o tanque. Jesus, fonte de água viva espiritual, dizendo para ele assim: o milagre chegou, o refúgio chegou, a fortaleza chegou. Glória a Deus, Senhor. Entendeu, irmão Cleiton? Ele não precisou ter o tanque. A água viva espiritual, Jesus chegou e falou: levanta-te e anda. Foram momentos de angústia que Jesus falou para mim, irmão, então: levanta-te, William, levanta e anda. Porque as nossas angústias, tribulações deste mundo, dia de hoje, é a solidão, é a depressão. Muitos jovens estão deprimidos por causa disso, como pastor. A angústia ter tomado os jovens de hoje em dia. Quem sofreu de depressão fala que quer ficar no quarto e não quer sair mais. Não quer ver ninguém. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, irmão Cleito. Jesus está chamando esse povo angustiado nos dias de hoje. Por isso, jovem, que vocês são cada um de bênção nas suas escolas.
nosso tempo, né, não tinha esse negócio de bullying, né, pastora? Mas quando aconteceu o primeiro bullying, isso que então os jovens estão aqui hoje. Quando houve o primeiro bullying nos Estados Unidos, quem lembra? Isso aconteceu em 1999 na Escola Columbia. Lá tinha uns jovens com o pastor, que eram de boné branco. Eles faziam parte de jogadores de futebol americano. Como devido a eles serem forte, eles começavam a bulinar os jovens mais, né, os mais quietinhos, os mais, né, frágil para eles. E o que aconteceu com um dos dois jovens? Ficaram muito angustiados, não aguentou, e todo dia faziam bullying com eles. E o que eles fizeram? Em um ano, eles tramaram, se armaram. E eles fizeram o que eles fizeram. E um dos primeiros morreu, os jovens que tinham um boné branco. Depois o pessoal foi alertar o que é bullying. Desde 1999. Aqueles jovens estavam angustiados. Por isso, jovens, vocês nas escolas, vocês são servos do Senhor, está sendo alimentado pela palavra. Quando acontecer isso, você pega esse tipo de jovem, abraçam ele. Não cai naquela turminha que zombam, né? E você sabe o que aconteceu nos últimos tempos aqui nas escolas aqui do Brasil. Porque a angústia, quando você isola, a pessoa fica angustiada. E você não sabe a cabeça da pessoa que ela pode fazer. Amém? Glória a Deus. Então nós voltamos aqui para o nosso irmão do tanque. Ele recebeu a água viva, a água da palavra do Senhor. E ele foi curado. Por isso que nós temos que ser oceano com o pastor. Para nós jorrar essa água para aqueles que necessitam dessa água. Mostrar para aqueles necessitados da água da vida, a palavra do Senhor. Nós precisamos jorrar essa água para aqueles que estão angustiados, fracos na fé. Pense, irmão, você ficar 38 anos enfermo, 30 anos angustiado. Mas o refúgio chegou, irmão Cleito. O tempo chegou. Há um tempo para mim e para você. Ei, em nome do Senhor Jesus, o refúgio chegou em nome do Senhor Jesus. A alegria vai voltar em nome do Senhor Jesus. Continua perseverando na oração. Continua perseverando o teu ministério, a tua família. Continua orando. Aleluia, Senhor, glória. Continua orando, continua buscando. E o salmista vai dizer no seu versículo 10, no capítulo 46, aquentai-vos, saber que eu sou Deus. Porque eu serei exaltado. Ei, aquieta o teu coração. Aquieta, calma, paciência. Seja firme, levanta a tua cabeça. Jesus está falando para mim e para você: eu não te deixo, eu não te desamparo você. Você está tendo uma experiência com o Senhor. Persevera. Calma o teu coração. Não faz nada com ansiedade. Glória a Deus, Senhor, aleluia. O salmista quer dizer para mim e para você: calma o teu coração. O refúgio chegou. Confia em mim. O Senhor está dizendo para você nessa noite: confia em mim. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem coisa maior para você que você nem imagina.
vira experiência. Calma o teu coração. É isso que eu aprendo no momento de angústia. O meu refúgio é Deus. O meu conciliador é Deus. O meu amigo é Deus. Toma cuidado com quem você está conversando, quem você está se pedindo conselhos. Quer pedir conselho? Pede para pessoas mais próximas de Deus. Pede pessoas que têm algo da palavra do Senhor para te orientar. Amém? Que Deus quer que eu e você sejam uma fonte de oceano, de água viva, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois até aqui, em nome do Senhor Jesus, para passar para a igreja que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Amém, meus irmãos? Eu até aqui agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quero que vocês fiquem com esse aprendizado nessa noite. Como o pastor diz assim, nós não dá doutrina, a gente ensina, né, pastor? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Estarei passando um pouco com o pastor Jean nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Palavra, obrigado por usar a vida do Teu Filho, Senhor, para falar aos nossos corações aqui. Obrigado, Jesus, por o Senhor estar sempre nos alertando, Senhor. Em todas as coisas, sabemos que estamos vivendo os dias maus, Senhor, mas o Senhor manda a gente aquietar o coração, Pai. Jesus, abençoa todos os nossos irmãos, Pai, que hoje não estiveram aqui. Visita cada um nos seus lares e estende as Tuas mãos sobre eles, Pai. Abençoa o nosso pastor, a nossa pastora. Abençoa todo o corpo de obreiro dessa congregação. Essa igreja, Senhor, é uma bênção. O Gleba do Pesco, a DSM Gleba do Pesco, Pai, é uma bênção, Senhor. Pai bendito, essa igreja tem profecia de ser, e já está acontecendo, se cumprindo, Pai. Uma igreja referência, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Pai. Cada vez mais, Jesus, se manifeste no meio do Teu povo. Se manifeste no meio, Senhor, aleluia. Para que este povo saiba que há um Deus que cuida deste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, conduza os nossos lares para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. O que te pedimos e te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir Jesus aí? Estende as tuas mãos, que é o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem acredita, digam amém.